Nossa irmão do Senhor, carta de Judas. Estaremos falando sobre fé. O tema da mensagem é fé e o título da mensagem é A Batalha pela Fé. A Batalha pela Fé. Versículo 1. Judas, o servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aqueles que são santificados por Deus o Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo, misericórdia a vós e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto devíeis seriamente batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Versículo 4. Porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação. Homens impiedosos que convertem a graça do nosso Senhor Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação. Ele reservou cadeias eternas sob trevas até o julgamento do grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Amém? Só até aquele momento vamos orar ao nosso Deus. Senhor, aqui está a sua palavra. O teu servo Judas, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essa carta como um alerta para a igreja do Senhor, a respeito, Senhor, dos últimos dias, que introduziriam no meio da igreja falsos mestres, falsos pastores, pessoas dizendo-se ser cristãs, mas na verdade elas negam a natureza da sua palavra, e elas, através do seu comportamento, negam uma vida com Deus. Espírito Santo da verdade, que o mesmo Espírito que esteve sobre a vida de Pedro, Paulo, os apóstolos, que o mesmo Espírito que vem acompanhando a igreja por todas as gerações, que Ele possa falar aos nossos corações nessa noite, trazendo a mensagem genuína do Evangelho, nos exortando, nos confortando, nos ensinando. Espírito Santo, todos nós somos alunos do Senhor, ensina-nos nessa noite. Que não possamos sair daqui, Senhor, da mesma maneira que entramos, mas que a sua palavra possa encontrar em nossos corações um terreno fértil, para que possamos produzir frutos a 30, a 60 e a 100. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, comunique a nós a sua palavra, pois carecemos da sua mensagem, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Essa carta foi escrita por Judas. Judas era irmão de Tiago e Judas também era irmão de Jesus, por parte de mãe. Por parte de mãe, eles eram irmãos de Jesus. Judas, nós vamos ver alguns textos em Marcos 6, por exemplo, vai estar falando que Jesus tinha irmãos. Tinha outros irmãos que nos chamavam Simão, José, Judas e Tiago. Esse Tiago que Judas fala aqui, do qual ele era irmão, foi considerado uma das colunas da igreja. No livro de Atos capítulo 15, vocês vão perceber que esse Tiago, ele era uma das colunas da igreja, juntamente com os irmãos. Nós vamos perceber que Judas, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos falar sobre os últimos dias e sobre o tipo de mestres e de
falsos pastores que aparecerão. Ele vai nos incentivar a batalhar pela fé. E a palavra fé, no grego, é pistes, ou piste. A fé, ela não é algo abstrata. A fé, ela se revela por meio de atitudes. A palavra diz que o justo viverá pela fé, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Judas vai falar sobre fé, e a fé significa o quê? A fidelidade a Jesus Cristo por meio da aliança do sangue dele. Fé está relacionado à fidelidade, de quanto nós somos fiéis ao nosso Deus. E a outra palavra que fala sobre batalha é a palavra grega epagonizestai, que não fala somente de uma batalha, mas de um tipo de batalha fervoroso, de um tipo de batalha perseverante. A Bíblia vai nos relatar que a fé é um dom de Deus, mas a Bíblia também vai dizer que nem todos têm a fé. A fé não é de todos, como diz a Escritura, mas aqueles que receberam a fé, os ensinamentos de Jesus Cristo, eles têm a responsabilidade de batalhar por essa fé e de batalhar para que permaneçam no mesmo ensino do qual eles receberam. Porque a palavra nos diz: se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É sobre essa permanência que Judas vai falar. É sobre o chamado que Judas vai falar. É sobre a eleição que Judas vai falar. Da forma que Deus elege o seu povo. Na eternidade, Ele nos elegeu, Ele nos amou. Independente das nossas atitudes, Ele nos amou. Apesar dos nossos defeitos, Ele nos amou. Porque esse amor de Deus é um amor incondicional. E Judas vai revelar o amor de Deus ao escrever essa carta para nós, para a igreja do Senhor. Judas vai dizer que nós somos aqueles que são santificados. Judas vai dizer que nós somos separados do mundo. Nós somos ovelhas que fomos arrebanhadas por um pastor, e nós seguimos a voz desse pastor, e o nome desse pastor é Jesus Cristo. E onde quer que esse pastor vai, nós o seguimos, porque Ele é o pastor das nossas almas. Nós também fomos chamados por esse Deus Pai, e esse chamado é irresistível, e esse chamado é por meio da graça, e a graça é Jesus Cristo. Nós também somos preservados em Cristo Jesus. Então é nessa fé, é nessa fidelidade que eu e você somos desafiados a permanecer. Porque muitos têm vindo a nós em nome de Cristo, pastores em pele, são lobos em pele de ovelha, são marqueteiros da teologia da prosperidade mundana. Eles não anunciam as riquezas da grandeza do nosso Deus, mas eles anunciam a riqueza dessa terra. E um tipo de pessoa que é público-alvo desse tipo de pessoa, desses falsos obreiros, são obreiros do diabo. O tipo de pessoa que eles almejam são aquelas pessoas que se aproximam de Deus, não pelo que Deus é, mas pelo que Deus tem para oferecer, mas pelo que Deus tem para dar. E o tipo de fé que Deus espera de nós foi o que nós cantamos nessa noite. Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós podemos usar o exemplo de Jó, crente fiel a Deus, mas Deus quis provar Jó. Quanto tempo Jó passou sofrendo, orando, clamando a Deus, e Deus em silêncio? Então justamente a fé de Jó foi provada, e Jó lutou pela fé.
E essa mesma fé que eu e você devemos lutar, porque essa fé vai provar a nossa fidelidade ao nosso Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde a humanidade está sendo afetada pelo coronavírus. Não só pelo corona, mas a instabilidade financeira tem afetado a vida de muitos. Governos têm sido abalados. As estruturas deste mundo estão sendo abaladas para dar lugar ao reino eterno de Jesus Cristo. Estamos vivendo os últimos dias e vemos que o nosso Deus realmente está cumprindo a sua palavra. É momento de nós nos posicionarmos com relação à nossa fé e nos lembrarmos do Evangelho que nós ouvimos e permanecermos firmes neste Evangelho até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É algo muito interessante. Eu quero contar uma história aqui que vai retratar a fidelidade ao Senhor nosso Deus. Essa história aconteceu de verdade na época do ouro nos Estados Unidos da América, na Califórnia. Uma jovem escrava estava sendo vendida a leilão, e um homem cristão, ele, ao ver aquela jovem sendo vendida, ele oferece o mais alto valor e compra aquela escrava. Depois que ele a comprou, ele foi conversar com ela pessoalmente, e ela cuspiu na cara dele, no rosto dele, e ele não desistiu dela. Ele aproximou novamente para falar por que ele havia feito aquilo, e ela insultou ele. Ele não desistiu mais uma vez, e ele disse assim: eu não te comprei para te tratar como uma escrava, mas para libertá-la. Você está livre. Ao perceber o que aconteceu, aquela jovem se ajoelha aos pés daquele Senhor e diz: então, se o Senhor me permite, eu quero te servir voluntariamente por toda a minha vida. Assim Jesus Cristo fez comigo e com você. Nós éramos escravos do pecado, estávamos sendo marionetes de Satanás, oprimidos. E Jesus Cristo vem, paga um alto preço pelas nossas vidas, pela redenção da nossa alma, não para nos tratar como escravos, mas para nos tratar como filhos amados de Deus. Da mesma forma, a nossa resposta tem que ser semelhante à resposta dessa jovem, já que o Senhor não nos comprou para nos tratar como escravos, mas sim como filhos de Deus. Então, voluntariamente, eu quero te servir por toda a minha vida. E é necessário que nós façamos escolhas na vida, e a principal delas é a qual Senhor nós queremos servir. Se queremos servir ao Senhor Jesus, ou se queremos servir ao pecado. E é aqui que eu quero começar a aprofundar mais um pouco na mensagem. Porque os falsos mestres, eles vão promover o pecado. O objetivo deles não é ganhar almas para Cristo, mas ganhar muito dinheiro. Então, o coração daquele que está distante da palavra é um prato cheio para cair no engano dos falsos mestres. O coração daquele que está distante da palavra é um prato cheio para cair nas mãos dos falsos mestres. E aqui eu faço uma pergunta para você: como está o seu relacionamento com a palavra de Deus nesses dias? Você tem meditado na palavra? Você tem separado um momento para buscar Deus em oração? Para estar próximo da palavra, para estar próximo da palavra? Você que está nos acompanhando ao vivo nessa live, qual é a intensidade, a sua proximidade com a palavra de Deus? Então eu quero, em 3 pontos, ou melhor, em 4 pontos, apresentar 4 características desses falsos mestres. Nesses últimos dias, nós vamos perceber isso. A primeira característica é que eles são sorrateiros. Judas vai dizer no versículo 4: porque certos homens se introduziram com dissimulação.
os quais antes estavam ordenados para esta condenação. Esses homens, eles são inescrupulosos. Eles não têm respeito. Por isso nós temos visto tanto escândalo no meio evangélico. Nós temos visto tantas coisas, mas não são o povo de Deus que está fazendo isso. É o joio que está no meio do trigo, o joio que cresce no meio do trigo. A Bíblia diz que naquele grande dia o Senhor vai tirar do seu reino tudo aquilo que causa escândalo, tudo aquilo que gera a iniquidade. E isso é uma palavra de reflexão para nós, porque o que nós temos ouvido, como tem sido a nossa vida com Deus nesses últimos dias? Estamos com o coração preparado para a volta de Jesus? Ou nosso coração está tão enraizado nas coisas dessa terra que nós quase nem pensamos na volta de Jesus? Se Jesus voltasse hoje, estaremos preparados para encontrar com o Senhor? Que resposta nós estamos dando a Deus? Temos batalhado pela fé? Ou temos deixado o mundo nos arrastar com a correnteza? Ao invés de nadar contra a correnteza, estamos nadando a favor dela. A palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é a palavra do Senhor para a nossa vida. É isso que nós precisamos ter, a verdade, a sã doutrina em nossos corações, próximos da palavra, para que não sejamos enganados, porque muitos desses operam sinais e prodígios de mentira. Jesus disse que muitos viriam no nome dele, e precisamos estar atentos à voz do Senhor. Uma das características dos falsos mestres, na época de Judas, ele já enfrentava essa dificuldade, então ele prevê pelo Espírito Santo o que precisava ser feito. Eles deram essa carta para alertar a igreja. Um deles era os antinomistas. Pastor, o que é antinomista? O antinomista vai dizer o seguinte: que a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Então, se a graça é maior do que o pecado, eu posso pecar, porque a graça vai me perdoar. Está vendo só como é sutil a artimanha do inimigo? O antinomista é aquele que vai dizer: uma vez salvo, sempre salvo. De fato, uma vez salvo, sempre salvo. Mas a palavra vai dizer o seguinte: não, Gálatas 5:1, Paulo vai dizer: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, por isso não devemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Aquele que já foi perdoado, ele já morreu para o pecado, então ele não vive mais. Então o antinomista é aquele que diz que a graça é maior que o pecado, então ele pode cometer pecados porque ele vai ser perdoado. Deus é um Deus de amor, não é mesmo? Não é um Deus de misericórdia? Então eu posso viver no pecado. Hebreus vai dizer que se continuarmos a pecar deliberadamente, não nos resta, só resta a nós uma expectativa de juízo da parte de Deus. Nós ouvimos o Evangelho, nós temos uma responsabilidade. O Evangelho, ao ser pregado, ele é um chamado para o arrependimento. Não há como você e eu fugirmos do Evangelho. O Evangelho de Cristo é uma bifurcação. Sempre o Evangelho vai nos fazer a levar uma escolha. Sempre haverá dois caminhos: a salvação ou a perdição. Mas é você que vai escolher. Não podemos dar desculpas a Deus. Não importa, nós ouvimos o Evangelho e nós precisamos dar uma resposta para Deus. Precisamos batalhar pela fé que de uma vez por todas nos foi dada. A segunda característica dos falsos mestres, já nos dias de Judas,
Eles apresentavam uma característica gnóstica. Eram os gnósticos. Eles diziam que a pessoa não é salva pela fé por meio da graça. Eles diziam que a pessoa é salva através de um conhecimento especial. Naquela época, ser gnóstico trazia um certo status social, trazia um reconhecimento humano. E muitos naquela época haviam abandonado a fé em Cristo para se tornarem gnósticos. Ao invés de crerem que são salvos pela fé por meio da graça, eles acreditavam que eram salvos por meio de um conhecimento especial. E um outro pensamento deles era o seguinte: de que a matéria é má e o espírito é bom. Logo, eles negavam a encarnação de Jesus, porque se Jesus fosse bom, ele não poderia encarnar. Eles diziam que aquilo que Cristo passou não era verdade. Jesus era apenas um corpo de plasma, um fantasmagórico, e aquilo que Jesus passou era apenas uma encenação. Ele não estava sentindo dor alguma. Essas foram as heresias que se infiltraram na igreja nos primeiros séculos. Como eu disse para vocês, essa carta foi escrita entre os anos de 65 e 67 depois de Cristo. 60 e poucos anos, basicamente 30 e poucos anos depois da ascensão de Cristo aos céus, 20 e poucos anos, a igreja já estava passando por esse tipo de luta, essa batalha na doutrina. Eles tinham que resistir a esses ensinamentos desses falsos mestres. Um outro ensinamento que esses falsos mestres pegavam era que se o espírito é bom e o corpo é mau, então não importa o que eu vou fazer com o meu corpo, o que vai ser salvo é o meu espírito. Então eu posso praticar o pecado. Há poucos tempos atrás tivemos uma pessoa que se diz evangélica, mas estava fazendo um certo tipo de filme imoral. Então não tem como eu dizer que sou cristão e viver no pecado. Nós somos templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a santificação na vida do ser humano, ela é plena, espírito, alma e corpo. Então guarde a sua fé, batalhe, não se deixe levar pelas doutrinas deste mundo. Um dos ensinamentos desse mundo é o hedonismo. Pastor, o que é hedonismo? É viver pelo prazer. Quem nunca ouviu aquela frase, o que importa é ser feliz? É aí que muitos se enganam. Os falsos mestres, eles têm a capacidade de anestesiar as pessoas e conduzi-las pelo caminho da perdição. E as pessoas estão indo para a perdição se sentindo tão bem, anestesiadas. Elas estão tão felizes e estão indo para a perdição, o caminho largo. Mas elas estão felizes, elas nem imaginam o que as espera. E a condenação dessas pessoas que seguem esses ensinamentos que agradam a carne será a perdição eterna. Essas pessoas estarão perdidas para sempre. Eu não posso pregar outra mensagem para vocês senão o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não posso negociar a palavra de Deus. Você que está ouvindo a mensagem nessa noite, tome uma postura quanto à fé em Jesus Cristo. Não perca o seu tempo. A sua vida é preciosa. Os nossos dias estão sendo contados. Quando nascemos é como se a ampulheta do tempo virasse, e aquela areia que vai caindo lá é a nossa vida passando. E quanto mais tempo passa, o nosso tempo de vida vai diminuindo. Mas o mundo tem uma proposta: o prazer a todo custo. O que importa é ser feliz. Está aí o carnaval. Apesar de que fizeram uma zombaria de Jesus no ano passado, né? Esse ano não teve carnaval. Com Deus ninguém brinca, irmãos. Então avalie sua vida, avalie a sua fé. Aproxime-se de Deus. Segundo ponto dessa mensagem, o primeiro foi que esses falsos mestres são sorrateiros.
eles introduzem na igreja de forma sutil. Da mesma forma, eles também saem de dentro da igreja de forma sutil. O segundo ponto é que eles distorcem ou deturpam a graça de Deus. No versículo 4 ainda, na parte B do versículo, a palavra vai dizer: homens impiedosos que convertem a graça do nosso Senhor Deus em lascívia. Quem nunca ouviu falar de uma graça liberal? De que você é livre para fazer o que você quiser. O apóstolo Pedro vai dizer que esses falsos mestres, eles prometem liberdade às pessoas, mas eles mesmos são escravos. Aqui nesse ponto, nós podemos usar uma alegoria que Pedro vai dizer que a porca lavada voltou ao lamaçal e o cão voltou ao seu vômito. Da mesma forma, essas pessoas que professam seguir a Cristo, mas vivem no pecado deliberadamente, é como se elas voltassem à lama. Mas Jesus está para nos salvar de tudo isso. A Bíblia diz que enquanto a vida há esperança, e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, e Ele quer te salvar, Ele quer te perdoar, Ele quer te restaurar, mas Ele cobra de mim e de você uma postura, porque a partir do momento que recebemos essa graça, não podemos negociar os valores da palavra de Deus. A graça, ela é uma pá mecânica que atravessa e que atropela o nosso ego. A graça, ela vai nos chamar para uma postura. A graça vai nos revelar que foi por causa dos nossos pecados que Jesus Cristo foi crucificado. O justo padeceu pelos injustos. Vamos ver se o pecado compensa. Olhemos para Jesus Cristo crucificado. Ele recebeu a recompensa do nosso pecado. Olha só o que o nosso pecado fez. O Filho de Deus morreu por nossa causa. O Filho de Deus morreu pelos nossos pecados, para que tivéssemos acesso à vida eterna, e desfrutar de uma eterna comunhão com Deus, e desfrutar de uma eterna comunhão com a palavra. A vida eterna. Então tome cuidado com as doutrinas deste mundo. Tome cuidado com nada a ver. Não, você não tem nada a ver. Não tem problema. É só um pecadinho. Deus entende. Deus sabe, né? Mas Deus cobra de nós uma postura, porque Ele é um Deus de amor. O que Deus quer é o nosso arrependimento. O que Deus quer é a nossa mudança. Deus quer que nós batalhemos pela nossa fé. Não desista. Seja fiel a Deus. Vale a pena ser fiel a Deus. Independente do que fizeram com você, se te feriram, se machucaram o seu coração, se o inimigo usou pessoas para destruir as suas emoções, mas há um caminho, há um perdão disponível para nós, há uma graça acessível para nós. Uma graça que não é uma graça barata, mas uma graça que nos traz responsabilidades. Todo cristão, ele tem responsabilidades. Então a segunda característica desses falsos mestres é pervertem a graça de Deus. São comerciantes da palavra. Eles pregam o que as multidões querem ouvir e não aquilo que Deus quer que as pessoas ouçam. Também em contrapartida, as multidões também querem segui-los, porque elas querem ouvir o que lhes agrada. Não querem mais ser confrontadas. Falar sobre pecado hoje nas igrejas se tornou clichê, porque quem sabe o irmão que está em pecado tem um dízimo alto.
Porque quem sabe o irmão que tem um dízimo alto está traindo a esposa. Existem muitas coisas em jogo. E o que nós precisamos fazer é nos arrepender. O terceiro ponto dessa mensagem, uma terceira característica desses falsos mestres, é que eles negam a divindade de Jesus. Eles negam a Cristo por meio dos seus comportamentos. Se dizem anunciantes do Evangelho, quando na verdade eles são como Balaão, que amaram o prêmio da injustiça. Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, e Balaque ofereceu a Balaão grande soma de dinheiro, até que uma jumenta, Deus usou uma jumenta, Deus deu linguagem, Deus deu a capacidade que uma jumenta falasse para abrir os olhos de Balaão, que estava cego pela ganância. Mas toda vez que Balaão tentava amaldiçoar o povo de Deus, Deus transformava a maldição em bênção. Mas Balaão não parou com ele. Balaão teve a capacidade de dar um conselho a Balaque, para que ele pegasse as mulheres midianitas que adoravam outros deuses, que essas mulheres se envolvessem em cultos imorais sexualmente contra o povo de Deus, para que a ira de Deus se levantasse contra o seu povo. O inimigo é muito esperto. Quando ele não encontra uma brecha na sua vida, ele vai tentar te induzir ao pecado, para que você abra uma brecha e você seja atingido. Assim Balaão fez, porque ele amou o prêmio da injustiça. Esses falsos mestres seguem o caminho de Balaão, e posteriormente Balaão foi morto à espada em uma guerra pelo povo de Deus. Eles seguem o caminho de Caim, que ao invés de adorar a Deus da forma correta, Caim queria prestar culto a Deus à sua maneira. Caim sentiu inveja do seu irmão Abel. Caim queria servir a Deus do jeito dele. Caim queria ser salvo pela sua justiça própria. Caim rejeitou o conselho de Deus ao dizer: por que descaiu o teu semblante? Por que você está irado, Caim? Porventura, se você fizer o bem, não será aceito? Mas se você fizer o mal, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. E Caim não deu ouvidos ao conselho de Deus, e ele assassinou o seu irmão. A Bíblia vai dizer que Caim fez isso porque ele era do maligno. Então é muito interessante, é muito sutil, porque Caim separava o culto a Deus da vida dele. Caim achava que no mundo ele podia viver de uma forma e dentro da igreja de outra forma. Caim achava que Deus iria receber um culto a ele quando ele vivia uma dupla vida. Na igreja, Caim era de uma forma, fora da igreja, Caim era de outra forma. O culto que Caim oferecia a Deus não estava envolvido o coração dele. E aqui eu entro mais um pouco profundo. Jesus Cristo diz em sua palavra que se você tiver alguma coisa contra seu irmão, e se você souber que seu irmão tem alguma coisa contra ti, e você for oferecer uma oferta a Deus, primeiro vai reconciliar com o seu irmão, depois você vem e oferece a sua oferta. Porque antes de Deus receber a sua oferta, antes de Deus receber a sua adoração, Ele vai receber a sua vida. Porque Deus não está em busca de adoração. Deus procura adoradores. A Bíblia diz que Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Deus não espera que nós o sirvamos de qualquer jeito. Hoje eu li um estudo sobre isso e eu comecei a sentir temor dentro de mim, porque às vezes nós cultuamos a Deus de qualquer jeito. Nós fazemos as coisas de Deus de qualquer jeito.
nós oramos de qualquer jeito, lemos a Bíblia de qualquer jeito e achamos que Deus está recebendo a nossa vida, achamos que estamos fazendo um culto a Deus, quando na verdade estamos cultuando a nós mesmos, porque queremos servir a Deus da nossa forma e não da maneira que Deus nos pede. Assim Caim fez. Mas a Bíblia diz: mas atentou o Senhor para Abel e sua oferta, mas o Senhor rejeitou a Caim e sua oferta. Mas pastor, Deus rejeita pessoas? Porque Deus conhece o coração. Por isso nós precisamos buscar um coração puro. A Bíblia diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Não vai adiantar nós irmos para a igreja todo domingo, irmos para o culto toda vez, se fora da igreja a gente não busca a Deus, se a gente não tem uma vida sincera diante de Deus. Então, esse foi o que Caim fez. Esses homens também seguiram Corá. São homens rebeldes, que não se sujeitam às autoridades. Esses hereges aqui do primeiro século, eles não respeitavam a doutrina dos apóstolos, eles não aceitavam os ensinamentos dos apóstolos. Da mesma forma, existem pessoas hoje que dizem: eu não escuto pastor, pastor não manda na minha vida, não respeitam as autoridades constituídas. A Bíblia diz que não há autoridade que não vem de Deus, e que não é debalde que vem a espada. A autoridade, ela é serva da justiça. O cargo de autoridade existe para colocar ordem na sociedade. Você já imaginou se na sociedade não tivesse autoridade, o caos que ia ser? O espírito de anarquia, de antigoverno, estaria instaurado. Então precisamos honrar as autoridades, evitar em nosso coração todo tipo de rebeldia, todo tipo de rebelião. Mas existe um adendo aqui nessa mensagem. Nós só vamos honrar a autoridade até o momento que ela honrar a palavra de Deus. A partir do momento que a autoridade nos ordenar a fazer algo que é contrário à palavra de Deus, aí não vamos obedecer à autoridade. Porque a maior autoridade é a palavra de Deus. E aqui, por fim, o destino dos falsos mestres será o juízo eterno. Judas vai dizer que Deus tirou o povo do Egito. Só que no meio do deserto, eles ficaram 40 anos. Era um povo reclamão, murmurador, incrédulo. Não podia passar sede que reclamava, não podia passar fome que reclamava. A Bíblia diz que Deus se irou a tal ponto e ele disse: não entrarão no meu descanso. E cerca de 2 milhões de pessoas foram enterradas nas areias do deserto. Ficaram 40 anos. Você sabe o que é de uma geração entrar apenas 2 homens na terra prometida? Josué e Caleb. Somente eles 2 entraram, porque creram. E aqui volta mais uma vez: eles pelejaram pela fé, eles batalharam pela fé. O trem está feio, as coisas estão horríveis, está tudo contra, mas eu vou permanecer fiel. Eu vou permanecer fiel ao meu Deus. Então aquelas pessoas que morreram no deserto, elas enfrentaram o julgamento de Deus. A Bíblia também vai falar que os anjos, até anjos que deixaram seu estado original, deixaram a sua posição nos céus. A Bíblia diz que Deus os reservou em cadeias.
eternas de trevas para o dia do julgamento. Aqui a Bíblia está sendo clara, falando que os falsos mestres serão punidos. Da mesma forma, as pessoas que seguirem os falsos ensinamentos serão punidos. Eles receberão o juízo no grande dia. A Bíblia também vai falar sobre Sodoma e Gomorra, que por causa das suas práticas imorais, de homossexualismo, de todo tipo de prostituição, eles foram condenados e foram postos como exemplo para sofrer o juízo de Deus. E aqui a Bíblia continua falando, Judas vai citar um trecho de Enoque que diz que nem o arcanjo Miguel ousou insultar o inimigo quando batalhava pelo corpo de Moisés. Então, as características desses homens é que eles são nuvens sem água, são pastores de si mesmos. Então tome bastante cuidado. Aqui está na Bíblia o fim daqueles que desobedecem a Deus, daqueles que voluntariamente se entregam ao pecado, daqueles que desejam viver uma vida distante de Deus. Mas para você que deseja viver uma vida na presença de Deus, o céu é o seu lugar. O céu te aguarda e me aguarda. É com seriedade que eu estou trazendo para vocês essa mensagem. Eu poderia estar trazendo algo que massagearia o seu ego. Eu poderia estar trazendo algo nessa noite que te deixaria mais confortável. Mas o que Deus quer é que eu e você venha sair da zona de conforto e batalhar pela fé. Porque o inimigo está correndo solto pelo mundo. E nós somos luz neste mundo e sal nessa terra. Nós temos que fazer a diferença. Nós precisamos manifestar o caráter do nosso Deus. Amém? Então o que nós vimos nessa noite? Nós vimos que aqueles que têm um coração distante da palavra são um prato cheio dos falsos mestres. Nós vimos 4 características dos falsos mestres e daqueles que os seguem. Primeiro, eles são sorrateiros, são serpentes. Assim como a serpente introduziu no jardim do Éden de forma sorrateira e enganou Adão e Eva e fez com que Adão e Eva desobedecessem a Deus, assim esses falsos mestres estão induzindo muitos ao pecado. O segundo ponto é que eles deturpam a graça de Deus. Eles tiram a essência da graça. Eles pegam o pecado e vestem uma roupa de graça. É como se você fosse no supermercado e fosse comprar alguma coisa, se é que se compra graça. E ao invés de você chegar lá, o rótulo, a essência, ou melhor, aquilo que está dentro fosse a graça, na verdade aquilo que está dentro é o pecado, mas o rótulo está escrito graça. Pegaram a embalagem da graça e colocaram o pecado dentro. O terceiro ponto dessa mensagem é que eles negam a divindade de Jesus. Por quê? Porque naquela época eles achavam que Jesus era apenas um falso mestre, aliás, achavam que Jesus era apenas um ser humano, que Jesus não tinha nada de divino. E da mesma forma negam hoje, através do seu comportamento, através da sua forma de vida. E o quarto e último ponto é que eles receberão o juízo de Deus. Então reflita bastante nessa mensagem que você ouviu nessa noite, porque o Senhor está voltando, um caminho está nos proposto, a carreira da fé. Precisamos combater o bom combate, guardar a fé e terminar nossa carreira, assim como o apóstolo Paulo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um resto de semana abençoado. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, encerrar esse culto na presença de Deus. Senhor nosso Deus, a sua palavra foi pregada nessa noite e fomos levados a um momento de reflexão
Ao sair daqui, Senhor, nós não queremos ficar apenas na reflexão, mas precisamos tomar atitudes das áreas que precisamos nos posicionar quanto à fé, quanto à sua palavra. Nós queremos te agradecer pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda está nessa terra, e sabemos que a verdade do Evangelho ainda é pregada nessa terra. Sabemos que o Espírito Santo está a nos consolar, nos encorajar, apesar das lutas e dificuldades que enfrentamos nessa vida. Meu Deus, nos direciona, nos livre e nos guarde de todo mal, que a nossa fé venha, meu Pai, estar firme em Ti. Nos ajuda, Senhor, a dia após dia, a batalhar pela fé. Não nos deixe, Senhor, negociar os princípios da Sua palavra. Não nos deixe, Senhor, ser atores. Não nos deixe viver de aparência, mas que venhamos viver a essência do cristianismo, que é seguir a Jesus e imitar a Cristo. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz.